Olá, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos ao meu amado Direito Civil, bem-vindos ao estudo do Direito de Família. Estamos caminhando para encerrar, então, aqui o casamento. Nós tivemos um caminho bem longo, né? Estudando o casamento. Estamos encerrando, então, o casamento, falando sobre a dissolução desse casamento. Temos mais duas aulas, essa e mais uma, para falarmos sobre as características do divórcio. Mas antes, se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, vá lá, se inscreva, ative as notificações, deixe lá seu comentário, mas principalmente compartilhe com o maior número possível de pessoas. Também vai lá no Instagram, me conte de onde você é e o quanto essa aula tem te ajudado na sua formação. Então vamos lá? Bom, a gente já falou bastante sobre divórcio, já entendemos, né, os aspectos conceituais desse divórcio, toda a evolução histórica do divórcio. Também falamos sobre os três tipos de divórcios, os consensuais e o litigioso, mas a gente precisa falar sobre algumas características desses três tipos. Então a gente vai agregar aqui as três formas de divórcio que nós já estudamos e tirarmos dessas três formas algumas características que são bem importantes e assuntos que nós não falamos ainda e que tem uma relevância muito importante. Vamos lá? Vamos começar então pela primeira característica, a característica de que então o divórcio ele tem uma natureza personalíssima. Eu já disse uma coisinha para vocês a respeito disso lá quando a gente começou falando sobre a petição inicial do divórcio, né? Quando a gente começou falando sobre o divórcio consensual, mas a gente precisa entender que se divorciam os cônjuges e de forma direta. Então eu disse assim para vocês, olha, às vezes nós estamos enxergando que o melhor para aquele casal é o divórcio, que para salvar a vida do próprio cônjuge é melhor o divórcio, mas o cônjuge não quer se divorciar. Nós estamos vendo que o divórcio prejudica aquele cônjuge, mas ele não quer se divorciar. Será que eu posso entrar com a ação de divórcio no lugar dele? Não. Então, essa ação de divórcio, ela é e tem caráter personalíssimo. Somente o esposo, somente a esposa é quem tem legitimidade para propor uma ação ou para ir até o cartório para requerer, então, a realização do divórcio, seja consensual, seja litigioso. Mas nós temos uma ressalva. E que ressalva é essa? E se um dos cônjuges for incapaz? E se no meio do caminho, no meio dessa vida conjugal, ele se tornou incapaz? Incapaz de discernir e incapaz de manifestar a sua vontade. O incapaz de discernir e incapaz de demonstrar a sua vontade, ele possui um representante que se chama curador. É esse representante que diz e que entende o que é o melhor para aquele incapaz. É ele que sabe ou que enxerga o que prejudica e o que não prejudica esse incapaz. Então, esse curador, de forma excepcional, pode propor uma ação de divórcio? Pode. E aí aqui já está um requisito. Ele pode propor uma ação. Por quê? Não existe divórcio administrativo de pessoa incapaz. O divórcio de pessoa incapaz só acontece de forma judicial, porque eu preciso da manifestação e da presença de quem? Ministério Público. Lembra? É ele quem protege os interesses dos incapazes, fiscal da lei. Então,
necessariamente, se um dos cônjuges tiver declarado a sua incapacidade e o representante entender que para aquele cônjuge o melhor é o divórcio, então ele precisa propor uma ação de divórcio. Esse curador, na maioria das vezes, e a gente também vai aprender aqui a curatela, na maioria das vezes, até por uma ordem estabelecida pelo Código Civil, é o próprio cônjuge. Então, se o curador é o próprio cônjuge, como é que esse curador vai pedir divórcio, né, de si mesmo, se ele não quer? Se um filho ou um irmão está percebendo que o melhor é o divórcio, mas o curador é a esposa, o curador é o próprio esposo, é o próprio cônjuge. Nesse caso, mesmo não sendo o curador, o descendente ou o irmão poderão então propor a ação, mesmo não sendo o curador. E aí o juiz vai ter que analisar no caso concreto até que ponto esse divórcio realmente é benéfico ou não para aquele incapaz. Outra característica então do divórcio é a possibilidade de que no caminho, no trâmite da ação do divórcio, aconteça a morte de um dos cônjuges. Então, nós decidimos pelo divórcio, seja ele consensual, seja ele litigioso, mas ainda não aconteceu a chancela do Estado. Ainda não veio a homologação do juiz. Ou já fomos no cartório, já passamos a minuta, mas ainda não assinamos, não foi lavrada a escritura pública e não assinamos essa escritura pública. Mas a vontade já foi manifestada de forma inequívoca. A petição inicial que chegou para o juiz, ela chegou com a minha assinatura e com a assinatura do meu marido. Porém, antes que o juiz pudesse deferir, pudesse então prolatar a sua sentença homologatória, o meu marido falece. Nesse caso, o que dissolve o casamento? O divórcio, que será homologado após a morte do cônjuge, ou a morte, que também é uma forma de dissolução do casamento. Pacífico o entendimento atualmente de que é a morte. Então, mesmo que ele já tenha manifestado essa vontade de se divorciar de mim e não tenha o juiz ainda homologado esse divórcio, nesse caso, nessa situação, o juiz, com a minha comunicação ou com a comunicação de qualquer pessoa, o juiz então ele declarará extinta a ação por falta de interesse de agir, falta de objeto da ação, porque não existe mais vontade, porque a vontade ela desapareceu com a morte desse cônjuge. E aí, ao invés de eu me tornar uma divorciada, eu me torno uma viúva. Então, a morte, antes da homologação, antes da chancela do Estado, faz extinguir a ação de divórcio e não me torna ou não me traz o estado civil de divorciada. E sim, a morte dissolve esse casamento, mas me traz ali a condição de viúva. Porém, doutrina e jurisprudência têm questionado essa posição majoritária dos nossos tribunais. E entendem o seguinte: se era vontade dele ou dela de se divorciar, se já havia ali a vontade de dividir os bens,
se eles já haviam demonstrado que não queriam mais estar juntos, por que eu agora vou mexer nisso e talvez mudar toda a questão patrimonial por causa da morte? Eu não estou respeitando a vontade de uma pessoa que em vida estava lúcida e manifestou a sua vontade. Então, a doutrina, o próprio Nelson Rosenwald também questiona isso, e nós tivemos uma decisão judicial que vai dizer o seguinte, né? Uma decisão de 2018, lá de Minas, quem é de Minas aí, que diz o seguinte, ó, em tese, o espólio é parte legítima para pedir a declaração do fim do casamento do decujus pelo divórcio, se já exaurido o exercício do direito em vida pelos cônjuges. É potestativo, ou seja, é direito meu, que não se questiona o direito do cônjuge ao divórcio. A morte do cônjuge no curso da ação não acarreta a perda do objeto da ação, se já manifesta a vontade dos cônjuges de se divorciarem, pendente apenas a homologação em omissão do juízo, superado o debate acerca do divórcio e em curso o inventário dos bens deixados pelo cônjuge falecido. O juízo sucessório atrai a discussão sobre o pedido de partilha de bens. Então, entendeu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais que não, o processo de divórcio continua, juiz homologa, a cônjuge ou cônjuge serão considerados divorciados, homologa-se a partilha dos bens, aqueles bens que ficaram para o decujus é que irão para o processo de inventário. Então, nesse caso, nessa situação, a condição é de divorciado. Mas, como eu disse para vocês, há um consenso geral ainda de que, se no curso da ação de divórcio houver o falecimento, divórcio consensual, hein, pessoal? Houver o falecimento do decujus, mesmo que ele já tenha manifestado ali a concordância com tudo, esse processo não prossegue, o juiz declara a extinção do processo por falta de objeto e passa o outro cônjuge, o sobrevivente, ao estado civil de viúvo. O que mais? Será que pode um terceiro intervir no divórcio? Sabe aquela modalidade de intervenção de terceiros? Será que ele pode intervir? Não. Simplesmente assim, tá? Não há qualquer possibilidade de que um terceiro intervenha. A gente viu que a única pessoa que pode participar, mas ele participa como se fosse o próprio cônjuge, que é isso que o curador é. Ele é um representante que fala pelo próprio cônjuge. Um terceiro falando em próprio nome, ele não pode intervir no processo de divórcio. E a intervenção do Ministério Público? Será que o Ministério Público participa do processo de divórcio? Participa. Quando? Só quando tiver, então, a figura dos pequenininhos, né? Dos incapazes. Então, havendo incapazes, a gente já viu que o processo precisa ser, que o divórcio precisa ser através de processo judicial, e sendo então através de processo judicial, esse Ministério Público irá atuar pela defesa dos direitos e garantias fundamentais desses incapazes. Tudo bem, pessoal? Então, falamos aí sobre algumas características do divórcio, seja ele consensual, seja ele litigioso. Na nossa próxima aula, a gente vai terminar de falar sobre essas características e também encerrar o estudo do divórcio. Eu espero vocês, espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!